A paz do Senhor, queridos professores de juniores, já estamos na 6ª lição, não é? Já se aproximando do final do nosso trimestre, e o tema da nossa lição desta semana é Débora e Baraque na batalha contra os cananeus. Em nossas vidas, professor, nós sempre passamos por desafios. E nesta semana as crianças vão se apropriar de mais uma lição da palavra de Deus, em que elas precisam realmente aprender para, no momento de dificuldade, assim como Débora e Baraque enfrentaram, elas também tenham estratégias, né? E estejam preparadas para esse desafio. O que me chamou a atenção foi a conversa de professor, né? Um tópico que vem em nossa lição que diz: na história de hoje, vemos uma mulher, esposa de Lapidote, olha só, Lapidote, né? Que era esposo de Débora, a juíza Débora, né? Que foi usada por Deus como profetisa e juíza em Israel, num tempo em que as mulheres não assumia lugares de liderança na sociedade. Débora, temente a Deus, amava o seu povo e se dispôs nas mãos do Senhor para que pudesse ser instrumento para levar Israel à vontade de Deus. Ela foi uma mulher que se dispôs nas mãos do Senhor para que o Senhor trabalhasse em sua vida conforme a sua vontade. Então, professor, você pode organizar um bonequinho, né? Que isso vai atrair a criança. Então, olha, aqui esse boneco, ele é feito de caixa de leite, tá certo? Você pode fazer simples. Esse olhinho você já encontra ele na internet. É somente imprimir, recortar, revestir com EVA. Se você não tiver EVA, você pode usar o TNT ou o tecido, tá certo? Você faz o seu bonequinho do seu jeito, tá bom? Ou pode usar apenas um palito de churrasco, vai lá na internet, recorta uma imagem, né? E diz, olha, aqui vai ser Débora. E leva para a tua criança. Tudo isso vai ser bem atrativo para eles. Mas é importante, né? Nós já sabemos, nós professores, a gente não pode esquecer que mais importante do que o visual é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela não pode deixar de estar presente em sua aula de EBD. Então, olha só, o Senhor, ele capacitou Débora e lhe deu habilidades para liderar e, junto com Baraque, trabalhar para acabar com as forças do inimigo que oprimia os israelitas. Assim também acontece conosco, sim ou não? Com todos nós, né? Ele nos ensina e nos provê a inteligência para agir nas mais diversas situações. A gente precisa transmitir isso para nossas crianças. Débora e Baraque tiveram sucesso porque aceitaram as ordens de Deus. Que possamos também ser guiados pela voz de Deus e utilizar as estratégias que Ele nos mostra para enfrentarmos as batalhas do dia a dia. Aí a gente pensa, mas será que criança passa por batalha? Sim, a criança também. A criança passa por muitas dificuldades. E o pior, que a criança, diferente do adulto, ela não sabe como administrar muitas vezes um problema, uma dificuldade que ela enfrenta. Por isso a gente vê também, em consequência disso, um alto índice de crianças com depressão. Por quê? Porque não consegue externar os problemas, as dificuldades que elas enfrentam. Então é importante esse nosso olhar para a criança e que ela possa também saber que através de Cristo, do Espírito Santo, nós podemos todas as coisas. O Senhor nos dá força e nos dá estratégias
para vencermos as dificuldades, tá certo? Então, durante a semana, em nossa lição, a cada dia traz, um versículo para que a gente possa estar estudando a palavra de Deus, tá bom? E aí, temos a contação da história. Organiza sua aula de forma dinâmica e prazerosa. Não esqueça de, antes de iniciar a contação da história, quando você chegar em sua aula, você precisa primeiro, antes de qualquer coisa, orar junto com suas crianças e pedir a Deus que Ele esteja presente e te guie seus alunos durante toda a aula, tá bom? E o objetivo da nossa lição é ressaltar que Deus concede sabedoria e discernimento para os seus servos vencerem grandes batalhas. Que coisa linda, não é? E o versículo de memorização está na Bíblia Sagrada, no livro de Provérbios, capítulo 2, e o versículo 6. Você faz a leitura na Bíblia, depois você pode apresentar o visual do versículo para a sua criança. E existem outras dinâmicas que você poderá fazer. É o versículo em tiras, você faz o recorte, coloca em uma caixa. Essa caixa aqui, por exemplo, ela é de papelão, tá bom? Ou pode ser uma caixa menor, coloca dentro, o versículo fatiado para que as crianças possam montar. É uma forma também deles memorizarem o versículo bíblico. Provérbios 2,6 diz: é o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vem dele. Então, se não for o Senhor na nossa vida, nós não seremos capazes de nada, tá bom? Então, leia as dicas da lição, que a lição traz para você, professor, os materiais que você irá usar para a confecção de uma caixa, para você utilizar, para colocar os versículos fatiados, Você pode usar recortes de papel ou EVA. Se você não tem o EVA, pode ser recortes de papel mesmo e colar. Ela vai ficar uma caixa bonita. Utiliza papéis coloridos porque isso atrai a atenção da criança também. Se não tiver uma caixa, você pode utilizar uma lata de leite, vazia também. É uma outra dica, tá certo? Mas o Senhor vai te dar esse direcionamento. Não esqueça de estudar a lição. Se apropria de tudo para que você possa transmitir segurança para os teus alunos. E, por fim, a nossa lição traz também uma proposta de atividade com uma cruzadinha. Tá bem interessante. Responde essas atividades com o seu aluno, vai acompanhando. Se ele não tem a lição, faça com que ele consiga tê-la em mãos. Isso irá trazer mais prazer na criança dela estar inserida na sua sala de EBD, tá certo? Então essas são as dicas de hoje para você, professor. Que o Senhor continue te abençoando sua aula. E vamos permanecer firmes, sabendo que esta obra não é vã no Senhor. Que Deus te abençoe.